quinto ano, estamos de volta. Eu, a professora Rosânia. E eu, professora Carla. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula de número 10. Falando de múltiplos de 2. Lembram dos múltiplos da aula passada? Vamos ver se eles lembram, mas primeiro temos que arrumar nosso material, né? Então, precisamos de um caderno hoje, de um material de contagem. Nós colocamos ali tampinhas e um material dourado. Mas se você não tiver nenhum desses, aqui ó, nós pegamos até pedrinhas também, tá? Pedrinhas pequenininhas ou algum brinquedo que você tenha em casa, botões, prendedores de roupa. Mas lembrem-se de perguntar para alguém adulto da casa, né? Para que vocês possam usar esse material. Algo para contagem, vamos precisar de no máximo 55, então tem que ter 55. Tá bom? E também o lápis e a nossa borracha. Então, um tempinho para vocês organizarem o seu material. Material organizado? Vamos então relembrar a aula passada? Então vamos lá. Na aula passada, lembram-se? Nós lemos o poema Vontades. Lembram daquele poema do quadrado sem quina? Do gritar calado? Umas coisas estranhas, né? Entrar pra fora? É, umas coisas estranhas, mas ele era bem legal, né? Ele é bem divertido. E aí a professora Rosânia trabalhou com vocês a questão das sequências, lembram? Que pode ser com cores, podia ser com números, né? E aí, depois da sequência, também nós vimos as sequências dos múltiplos, né? Então, tudo isso a gente viu na aula passada. E aí, como tarefa de casa, vocês deveriam ter completado o quadro pitagórico, lembram? Conseguiram completar direitinho? Imagino que algum já deve ter feito até na aula, né? Tava fácil, né? Vocês lembram que podia contar os quadradinhos aqui? Lembram? Para descobrir qual era o número que iria no canto inferior, lembram? Tava fácil, né? Então, vamos adiante. Para a aula de hoje, então, nós vamos ler um poema. Então, esse poema é lá do livro Poemas Problemas, da Renata Bueno. Então, o poema é Caranguejada. Então vamos lá. Vai pro mangue cedo, pra caranguejo catar. A Aurora sai com a sacola cheia, mas só um quinto vai servir pro jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguiu 55 caranguejos pegar, adivinhe quantos no mercado ela vai ofertar? E agora? Será que dá para adivinhar? Adivinhar, eu acho que não, né? A gente tem que pensar um pouquinho nele. Acho que é melhor calcular, né? Vamos calcular, vamos pensar um pouquinho sobre ele? Então, olha lá. Hoje, a nossa aula é sobre múltiplos de 2. Mas a primeira tarefa é tentar descobrir. Então, olha lá. A Aurora saiu com a sacola cheia, mas só um quinto ela vai servir no jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguiu 55 caranguejos pegar, adivinhe quantos no mercado ela vai ofertar. Vocês vão pensar um pouquinho sobre esse problema agora e não precisam copiar. Vocês vão só anotar a data de hoje, o tema da aula, que são os múltiplos de 2, e pensar e tentar descobrir. Pensem lá, fazer alguns cálculos, talvez. Podem usar o material. Isso. Lembra que eu falei de 55? É. Por causa disso. Então, tentem descobrir com quantos ela vai ofertar ou ela vai vender no mercado, né? Então, vamos lá. Tempinho para vocês.
E aí, acharam lá quantos que ela vai vender no mercado? Quantos são? Então, nós separamos aqui 55 tampinhas. Eu estou usando as tampinhas porque eu acho que vocês conseguem ver melhor com as tampinhas, mas vocês podem fazer com qualquer material em casa. Então, o que nós temos que fazer para resolver esse problema? Nós temos que entender bem. Observem aqui, nós colocamos algumas anotações. Primeiro, a moça conseguiu 55 caranguejos. 55 caranguejos, tá? As nossas tampinhas. Vocês estão imaginando os caranguejos ali? Depois, 1/5 vai servir no jantar. Então, quando nós falamos de 1/5, o que será que é 1/5? 1/5 é a quinta parte. Eu tenho que dividir todos os meus caranguejos em 5 partes iguais. 1/5 é uma dessas 5 partes. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir em 5 partes iguais. Então, aqui, ó, vou pegar aqui 3, ó, 2 partes, 3 partes, 4 partes, esses aqui sobraram, vamos deixar aqui. Os 55 são esses, tá? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Opa, tem mais, não vai ser só isso aqui. Vamos colocar mais 2 em cada. Então, vamos dividir em 5 partes iguais. Agora, cada uma das minhas partes tem o quê? Tem 5. Ainda temos mais para dividir. Então, mais 2, vamos colocar aqui. Ai, ainda tem muito. Ah, vou pegar 3 de cada vez agora, porque tá demorando. 3, vamos ver se dá certo. 3, 3, 3, 3. Ah, e sobraram 5. Agora, tranquilo, né? Mais um para cada um. 1 e 1. Será que todos estão com o mesmo tanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui também tem 11. E aqui também 4, 5, 11. Então, temos 11. Dividir em 5 partes. Ela falou 1/5. Então, eu vou pegar uma dessas 5 partes. Uma dessas 5 partes é a parte que ela vai comer no jantar. Observem aqui na tela. Nós fizemos a divisão. Nós tínhamos 55 caranguejos para dividir em 5 partes iguais, porque eu queria saber quanto que é 1/5. Então, a gente fez a divisão. Primeiro, a gente pensou que, como são muitos, provavelmente vai ter 10 para cada parte. Então, foi o que aconteceu, né? Porque se eu pegar 10, eu vou ter 50, vou precisar de 50. Vou dividir 50. Aí vão sobrar 5, ou seja, vai dar mais um para cada um. No final, vão ser 11 caranguejos para cada uma das partes. Mas, era essa a nossa pergunta? A pergunta era, quanto que ela vai ofertar no mercado? Quanto ela vai vender? Quantos caranguejos? Então, se ela pegou 1/5 e serviu no jantar para a família dela, aí vão sobrar mais 4/5. Então, o que eu vou fazer?
Uma quinta parte são 11. Serão 11 caranguejos para o jantar. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, 55, que era o total, tirando esses 11, eu vou ficar com 44 fazendo essa subtração. Ou, se você pensar 11 mais 11 mais 11 mais 11, 44. 4 vezes o 11, vou ter 44 caranguejos para vender. Todos entenderam bem até aqui? Então, a nossa resposta vai ser: a Aurora venderá 44 caranguejos no mercado. Então, nós temos que cuidar bem, porque se de repente eu termino, são 11, termina a divisão. Mas não é bem assim. Quando eu termino o meu cálculo, eu tenho que voltar lá na pergunta. Qual era a pergunta? A pergunta dizia assim: quantos ela vai ofertar no mercado, não quantos ela vai comer no jantar. Ou fazer o jantar para a família, porque eu acho que 11 caranguejos sozinha ela não vai conseguir comer, né? Então, para a família dela, provavelmente. Então, a Aurora venderá 44 caranguejos no mercado. E você, como é que você resolveu? Não sei, mas eu tenho certeza que você também encontrou 44. Vamos ver então agora mais uma coisinha aqui que a gente já viu na aula passada. Lembram dos múltiplos? Então, na aula passada, nós vimos que o múltiplo, ele é um produto de uma multiplicação. Múltiplo, por exemplo, do 5 é o produto de uma multiplicação por 5. Então, quando eu multiplico 11 vezes 5, eu tenho 55. Mas hoje vamos ver que para descobrir o múltiplo, eu tenho uma outra coisa que eu posso fazer. Se eu fizer uma divisão e não sobrar resto nenhum, que nem nós fizemos aqui, ó, eu dividia 50 caranguejos, estes aqui estão dolados porque eu tinha trazido aqui 59 tampinhas. Então, quando eu separei 55, essas aqui sobraram. Então, não é o resto. Isto aqui são 55. Aí nós dividimos em 5 partes e não sobrou nenhum resto. As 5 partes deu igual e não sobrou nenhuma tampinha. Ou seja, nenhum caranguejo. Quando eu faço uma divisão e o resto é 0, não sobra nada, também é uma forma da gente descobrir se é múltiplo. Então, eu posso multiplicar, mas também posso fazer uma divisão. Como 55 dividido por 11 deu exato, a gente chama de uma divisão exata, sem resto ou com resto 0, aí eu também sei que 55 é múltiplo do 5. O número 55 é múltiplo de 5. Mas será que 55 também é múltiplo de 2? Será? Como que nós podemos saber disso? Então, se tiver um número que vezes 2 é igual a 55, ele é múltiplo. Ou, se eu dividir 55 em 2 partes iguais e não sobrar nenhuma tampinha ou caranguejo ou outra coisa, ele é múltiplo. Mas, para fazer isso, vamos fazer uma situação problema aqui. Se a Aurora quisesse dividir igualmente os 55 caranguejos que conseguiu pegar entre suas 2 tias, quantos caranguejos cada uma iria ganhar? Será que sobrariam caranguejos? É com vocês agora. Um tempinho para vocês resolverem esse problema. Novamente, como sempre, resolvam da sua maneira e respondam as 2 perguntas. Não precisa copiar, mas responder as 2 perguntas é bem importante, ok? Tempo para vocês.
E então, como é que vocês resolveram isso? Vamos agora juntar todos os nossos 55 caranguejos aqui de volta? Como que vocês fizeram? Vamos fazer aqui, agora, pensando numa divisão, né? Porque ela vai dividir entre suas duas tias. Então, eu tenho 55 caranguejos dividido entre 2. Ou seja, 55 caranguejos. Por que que eu sempre escrevo ali? Para não me perder e por mais uma coisa. Quando eu vou dar a resposta, se eu já escrevi aqui, eu já sei o que que eu estou dividindo pelo quê. Porque eu vou dividir 55 caranguejos entre as duas tias, né? Então, o que que vai dar de resposta aqui? Isso vai dar caranguejos, porque eu vou saber quantos caranguejos cada tia vai ganhar. Quando a gente dividiu em 5 partes iguais, cada uma já ganhou 10, cada uma das partes tinha mais que 10, né? Então vamos dar 10 caranguejos para cada uma das tias? Se eu der 10 para uma e 10 para outra, quantas que eu tirei da minha sacola que estava cheia de caranguejos? Isso, eu tirei 20, né? Fico com quanto? 5 dezenas, tira 2 dezenas, fico com 30, 3 dezenas, 35 caranguejos. 35, porque 3 dezenas mais as 5 unidades, né? Depois, posso dar mais 10, que ainda tem bastante. Então, se eu der mais 10 para cada uma, vou tirar 20 de novo do meu monte de caranguejos, que agora são 35. Vão sobrar 15. Opa, 10 não posso dar mais, né? O que que eu posso dar agora? O que que vocês querem? Isso, vamos dar 5. Então, dei 5 para uma, 5 para outra. Ao total, quantas eu distribuí? Quantos caranguejos? 10. E sobraram ainda 5. Ainda dá para distribuir. Lembram do jogo? Isso não pode, o resto aqui não pode ser maior que o divisor aqui. Não pode. Então, 5 é maior, ainda dá para dividir isso. Ainda tenho 5 caranguejos. Então, só que não dá para dar 5 mais, mas eu posso dar mais 2 para cada um. Mais 2 caranguejos para cada uma das tias. Eu vou precisar de 4. Vai sobrar um caranguejo. Então, ao todo, 10 mais 10, 20, 25, 27 caranguejos cada uma delas ela ganhou. Qual era a nossa pergunta? Nós vamos lá voltar para a nossa pergunta. Temos 2 perguntas. Quantos caranguejos cada uma iria ganhar? Cada uma iria ganhar quantos? 27. Outra pergunta. Será que sobrariam caranguejos? Sobraria 1. Então, vocês devem ter respondido no caderno de vocês que cada uma delas ganhou 27. Nós fizemos aqui a divisão, ó. Do jeito que eu fiz ali. Então, a resposta é: cada tia iria ganhar 27 caranguejos e sobraria um caranguejo. Respondi as 2 perguntas. Isso é o mais importante quando a gente resolve problemas. Resolvemos o problema. O que nós vimos aqui? Pelo que eu falei antes, agora vamos pensar de novo nos múltiplos. 27. Deu 27, sobrou 1. 55 é múltiplo de 2? Não. Por quê? Porque eu fiz a divisão e sobrou o resto. Então, não existe nenhum número inteiro que vezes 2 dá 55. Ok? Por isso que ele não é múltiplo. Vou fazer uma outra pergunta. Vamos ver lá. 55 é múltiplo de 2, então? Já vimos que não. Por quê? Porque ao dividir 55 por 2, a divisão não é exata. Restou um caranguejo. Não é exata. Ou se você escreveu assim, pensou assim, não existe número inteiro. Número inteiro quer dizer que não é decimal, não tem vírgula. Existe número com vírgula que vezes 2 dá 55. Mas nós estamos falando de número inteiro, sem vírgula. Não existe nenhum número que vezes 2 dá 55. Ok? Então, é outra resposta. Mas agora, e se fossem 54? Se fossem 54 caranguejos, o que aconteceria com nossa conta aqui? Com o nosso cálculo, ó. Em vez de 55, vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui do lado, ó. Em vez de 55, seriam 54. O que aconteceria? Eu ia dividir 10
por 2, né? Ia tirar 20. Iam sobrar 34. Aí ia dar mais 10. Toda essa conta, esse cálculo aqui a gente já fez. Aí, em vez de 15, iam sobrar quanto? 14. Aí, 14, eu podia dar mais 7. 7 vezes 2 é 14. Não sobraria resto. Este 1 aqui, nós tiramos aqui, ó. Agora eram 55, agora são 54. Então, 54 é múltiplo de 2? Existe um número que dá 27, né? Existe um número que vezes 2 dá 54? Existe. 27 vezes 2, 54. Ah, mas isso é mais complicado. Gosto de pensar na divisão. Tudo bem. 54 dividido por 2 deu 27 e não sobrou o resto. Se não sobra resto, é múltiplo. Ó, então aqui, se fossem 54 caranguejos, não sobraria nenhum na divisão. Porque, ó, 54 dividido por 2 é 27 e não sobra resto. Ou 27 vezes 2 é 54. Pronto, então 54 é múltiplo. Então, podemos concluir isso. Outra pergunta para vocês agora. Quando falamos de múltiplos de 2, será que faz alguma diferença o número 54 ser par? 55 ser ímpar? Será que tem algo a ver? 54 é par, né? Ah, esqueci o que é par ou ímpar. Esqueci. Não tem problema, às vezes a gente esquece mesmo. Alguém esqueceu? Lá em casa, vocês aí? Acho que às vezes a gente esquece mesmo. Então, por isso que vamos relembrar. O que é um número par? Vamos lá. Ah, quando falamos em pares, o que a gente pensa já? Sapato. Tem um par de sapato, né? Eu tenho par de meias, brincos, luvas. Tudo isso nós temos em pares. A palavra par, ela é usada para isso. Vou comprar um par de sapatos. É assim que a gente compra sapatos. Não dá para comprar um sapato só. Nós precisamos sempre de um par de sapatos. Então, o que será que ele tem os múltiplos, né, têm em comum com pares ímpares? O que será que os pares de sapato, meia, brinco, o par lá tem a ver? Tem a ver com pares? Será? Vamos lá. Vamos separar 15 tampinhas. Então, agora eu vou separar só 15. Vou deixar 55 aqui e separar 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou deixar aqui. Vamos colocar eles aos parzinhos aqui. Estão conseguindo enxergar aqui comigo? Ó, par, um par. Sempre um par. Se fossem sapatos, a gente ia separar assim, né? Um par de sapato, um par de sapato, um par, um par, um par, um par, um par. E sobrou um, que não tem par. Então, ficou aqui. O que tem em comum? Observem aqui. Sobrou uma tampinha, sem par. Podemos concluir, então, que o 15 não é par. Então, sempre que eu tenho um número, eu posso separar em parzinhos. Se sobrar um, é porque ele é um número ímpar. Vai sobrar um que não tem parzinho. Então, por quê? Se a gente, em vez de número 15, pegasse o 16, vou pegar que tinha 15 tampinhas, né? Pegasse mais uma, agora tenho 16, eu vou conseguir formar um parzinho. Portanto, se eu pegar mais uma tampinha, 15 mais uma tampinha são 16 tampinhas. Eu tenho 16 tampinhas, agora todas elas têm um parzinho. Então, podemos dizer que o 16 é par. Isso é bem interessante, né? O número 16 é um número par. O número 15 não é um número par, ele é um número ímpar. Conseguiram lembrar o que são pares e ímpares? Relembrando então, vamos resumir. Os números pares são todos aqueles que têm 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades. Ou seja, que o último algarismo do número, ele é 0, 2, 4, 6 ou 8. E os ímpares são todos aqueles que têm o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9 na ordem das unidades. Ou seja, que lá
no finalzinho do número, né? A ordem das unidades, o último númerozinho, o último algarismo do número, vai ter que ser um desses aqui. Lembram do 15? O algarismo 5. Ele é ímpar, ó. Termina em 5. É ímpar. E do par, por exemplo, o 16, ele termina em 6. A ordem das unidades é 6. O algarismo é 6. Portanto, ele é par. Mas o que isso tem a ver com múltiplos de novo? Com múltiplos de 2, no caso? Estamos hoje só estudando os múltiplos de 2. Vamos fazer algumas divisões? Olhem aqui. Eu trouxe o 7 dividido por 2. Quando eu divido 7 tampinhas, eu tenho aqui 7, tá? E divido por 2, duas partes iguais. O que que acontece? Cada parte fica com 3 e sobra uma. E o 7, ele é o quê? Par ou ímpar? Ele é um número ímpar, né? Porque quando eu faço parzinhos com o 7, ó, agora fiz parzinhos. O que que acontece? Sobra 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, sobra resto. Então, ele não é múltiplo de 2. E também ele é ímpar. Agora, vamos fazer o 18. Se eu pegar 18 tampinhas e dividir em duas partes, nós vamos ver que não vai sobrar. Então, aqui nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que tenho 18 tampinhas. Se eu dividir elas em duas partes iguais, fazer uma divisão por 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 para cada grupinho e não sobrou nenhuma tampinha. 18 dividido por 2 dá 9. Não sobra resto. Então, 18 é múltiplo de 2. 18 é par ou ímpar? Isso é par, porque eu consigo fazer parzinhos e não vai sobrar nenhuma tampinha, ó. Parzinhos, ó. Todos eles estão num parzinho e não sobrou número. Não sobrou nenhuma tampinha, portanto, não tem resto. E agora, e o 22? Se eu divido em dois grupinhos, vai dar 11 e não sobra resto. 22 é par ou ímpar? Isso, ele é par. Agora a gente já sabe, ó. Na ordem das unidades, é 2, então ele é par. E o próximo que nós temos ali? O 29. 29 dividido por 2 dá 14 e resta 1. Se eu fizer a divisão de 29 tampinhas, vai dar 14 para cada grupinho e ainda vai sobrar uma, porque eu não posso dividir, a tampinha não dá para dividir no meio, né? E o 29 é ímpar, porque na ordem das unidades aqui nós temos o número 9. 9, 7, 5 ou 3, ou 1, né? Aí seria ímpar, então ele tem o 9, ele é ímpar. Já conseguiram entender a relação? Vamos ver? Observem esses aqui. Quais desses números são múltiplos de 2? Um tempinho para vocês pensarem.
deles são múltiplos de 2? Desses 5 números que a gente colocou aqui. 72, 50, 79, 450 ou 899? Ah, vou começar com o maior. 899 é múltiplo de 2? Como que eu posso descobrir? Vimos hoje que eu posso fazer uma divisão. Vamos fazer uma divisão? Então, se eu dividir 899 por 2, será que vai sobrar resto? Se sobrar resto, não é múltiplo. Se não sobrar resto, se o resto for 0, é múltiplo. Então, vamos lá. Ah, mas aqui eu não vou começar. Se eu imaginar 899 tampinhas dividido em 2 potes, com a mesma quantidade em cada pote. Tudo bem? Então, eu tenho 899 tampinhas e eu quero colocar em 2 potes. Será que em cada pote eu posso colocar 100? Ah, com certeza, né? Se eu colocar 100 em cada pote, quantos eu vou tirar do meu monte? Estão imaginando as 899 tampinhas? Então, eu vou tirar 100 para um pote e 100 para o outro. 200 tampinhas eu vou tirar do meu monte lá. Então, ainda vou ficar com quantas? Ainda vou ficar com 699 tampinhas. Aí, dá para colocar mais 100. Se eu colocar mais 100 em cada pote, vou tirar 200 do monte de novo. Ainda vou ficar com quantas? 499. Ah, professora, vamos colocar 200 de uma vez, né? Porque senão vai demorar muito esse cálculo. Se eu colocar agora 200 e 200, eu vou tirar 400 do meu monte. Vão ficar 99 tampinhas ainda sem dividir. E os meus 2 potes, um deles vai estar com 400 e outro também. Ainda tenho 99. Quantas tampinhas eu vou pegar agora para cada pote? 50. Se eu colocar 50 em cada, eu vou tirar 100 do meu monte. E não dá, 50 não dá, porque eu só tenho 99. Vou pegar 40 então, né? Porque 40 mais 40 é 80, dá. Então, vou colocar 40 em cada potinho. Aí, ao todo, tirei 80 do meu monte. Ainda sobraram 19. Ainda é um bom tanto, né? Vamos colocar 5? Agora vamos colocar de 5 em 5. 5 num pote, 5 no outro pote. Então, foram 10. E meu espaço acabou e ainda tenho 9 tampinhas. E agora? Ah, professora, dá 4 para cada um, porque 4 mais 4 dá 8. Isso. Mais 4 para cada um dos meus potes. Vou fazer aqui, tá? 9 menos 8 é 1. Sobrou uma tampinha. E ao todo, quantas tampinhas ficaram em cada pote? 100 mais 100, 200. Mais 200, 400. Mais 40, 440. Mais 5, 445. Mais 4, 449. 449 tampinhas em cada um dos meus potes. E ainda sobrou uma. Agora, o que a gente estava calculando? Ah, por que a gente fez essa divisão? A gente fez essa divisão para saber quais dos números são múltiplos de 2. Vocês notaram? Eu voltei na minha pergunta, depois do cálculo. Isso é importante. Para que eu fiz esse cálculo? Para saber se sobra resto. Sobrou resto. Então, o que a gente descobre? Que 899 não é múltiplo de 2. Por quê? Fiz a divisão e sobrou o resto. E os outros? Ai, professora, a gente já nem fez as divisões, né? Por quê? Porque quando um número é par, eu já vi que os pares, quando eu divido por 2, não sobra o resto. E os ímpares, sim. Foi o que aconteceu? Vamos ver. Vamos voltar aqui. Antes, nós fizemos alguns números aqui com as tampinhas e descobrimos, por exemplo, vou relembrar eles aqui, o 7. O 7 era múltiplo de 2? Não. Então, eu vou colocar ele nesta coluna aqui. Depois, o 18 era múltiplo de 2? Era. Então, ele é múltiplo de 2. O outro número que eu tinha era o 22. 22 é múltiplo de 2? Sim, vem pra cá.
Nós fizemos antes com as tampinhas, né? Discutimos com as tampinhas. E o último número que a gente viu é o 29, que a gente descobriu que não é múltiplo de 2. E quando eu dividi, sobrou. Agora, destes aqui, quais deles são múltiplos de 2? Vamos ver. Nós fizemos aqui a resposta. Ó, 72 dividido por 2 dá 36, 50 dividido por 2 dá 25 e 450 dividido por 2 dá 225. Nenhum deles sobre o resto. E eles são números pares e são múltiplos de 2. O 79 por 2 deu 39, sobrou 1. O resto 1. Então não é múltiplo. E 899, nós até fizemos o cálculo, né? Sobrou o resto 1 também. Então, estes números são ímpares e não são múltiplos de 2. Vamos colocar eles aqui também, ó. Os múltiplos de 2, 72, 50, 450. Os múltiplos não múltiplos de 2, 79, 899, e foram só esses dois. Olhem aqui, os múltiplos de 2, todos são pares. Os não múltiplos de 2, nenhum deles é par, ou seja, são ímpares. Portanto, podemos concluir o quê? Observem aqui, nós fizemos uma conclusão. O que podemos concluir? Que todos os números pares são divisíveis por 2. O que é ser divisível? Dividir e não sobrar resto. E os números ímpares não são divisíveis por 2. Por quê? Quando eu divido, sobra resto. 1. E todos os números pares são múltiplos de 2. Então, agora nós vamos anotar isso no nosso caderno como um resumo. Ok? Um tempinho para vocês. E aí? Pronto o resumo? Vamos para copiar a tarefa. Então, nossa tarefa é isso aqui. O número 3.167 é múltiplo de 2? Sim ou não? Mas não é só sim e não, não. Explique como você chegou a essa conclusão. Tudo bem? Então, copiem lá. Tarefa copiada?
Lembrem-se para fazer depois, quando tiver um tempinho. Agora é hora do nosso... quiz. Vamos para o nosso quiz, então. Olha lá, então. O que a Aurora foi pegar no mangue, lá na nossa história de hoje? Qual era o bichinho que ela foi buscar no mangue? Acho que era o jacaré. Será que era um peixe? Ou frutas? Frutas não é bichinho, né? Não foi um bichinho, foi um bichinho. Bom, mas a gente já tem aí na tela uma dica. Que é será que era? A dica entrou cedo demais. A dica já veio junto, era um caranguejo. Acho que a dica entrou cedo demais. Pois é. Vamos para 2. Então, olha lá, a quantidade de caranguejos que a Aurora pegou é... Será que é uma centena? Ou é maior que uma centena? Ou será que seria menor que uma centena? Senhora Rosânia, uma dica aí. Agora tem dica. Então, olha lá. 55. 55. E agora? Ficou mais fácil? Quanto que é uma centena mesmo? Quanto será que é uma centena? Alguém lá disse 100. Eles falaram. Viu? Olha lá, então, era uma centena? Não chegou assim, ela só pegou 55. 55 é maior que uma centena? Não, né? Então, era menor que uma centena. Eu acho que esse aqui também. Não, muito fácil, né? Olha lá, o número 241 é um número par, é um número ímpar, nem par nem ímpar. E agora? Vou dar uma dica. Todos os números inteiros, ou eles são pares, ou eles são ímpares. São ímpares. Então a C não é. Vamos pensar um pouquinho no que a gente viu na aula de hoje. O que eu precisava saber para descobrir se é par ou ímpar? Olhar a ordem Das unidades. Então, olha lá, agora ficou fácil, né? Então a gente descobre que 241 é um número ímpar. Porque ele tem 1. Lá na ordem das unidades. 1, 3, 5, 7 ou 9, né? Isso mesmo. Aí era ímpar. Então, olha lá. Todos os números pares são divisíveis por... Será que é por 8? Alguém falou alguma coisa de 8 durante a aula, será? Será que era por 5? Tem alguns pares que são. Que são, mas ali diz que é todos. Será que todos são divisíveis por 5? E por 4? Então, qual seria a nossa opção? Que a gente viu durante a aula? Por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. E se são divisíveis por 2, são pares. São pares. É bem isso, quando não sobra resto. Era isso hoje, né? Muito fácil. Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Bem apertado lá. Estão sentindo? Isso, tô sentindo o abraço de vocês. Até a próxima.